Dia 83, Josué 5:8 do plano cronológico de leitura da Bíblia. A queda de Jericó e o pecado de Acã. 40 palavras hebraicas de Josué 5:8. Josué 5. Em Gilgal, Yahweh ordena a renovação da aliança. A geração nascida no deserto é circuncidada, o opróbrio do Egito é rolado para longe. O povo celebra a Páscoa pela primeira vez em Canaã, come do produto da terra prometida, e o maná que os sustentou por 40 anos cessa de repente. Josué então encontra o comandante do exército de Yahweh com a espada desembainhada, terra santa, sandálias fora. Josué 6. Jericó está completamente fechada. Yahweh revela sua estratégia: rodear a cidade por 6 dias, com 7 sacerdotes, portando trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, 7 voltas e um grande brado de guerra. Os muros desabam. A cidade inteira é consagrada à destruição. Nada pode ser tocado. O ouro e a prata são separados para o tesouro de Yahweh. Raabe é poupada e a fama de Josué se espalha por toda a terra. Josué 7. A desobediência de Acã rompe a barreira da consagração. Israel foge da pequena cidade de Ai, e o coração do povo derrete como água. Josué suplica pelo nome de Yahweh diante de todo o povo. A resposta é direta: houve roubo, mentira, cobiça. Acã confessa: viu, desejou e tomou um manto babilônico, prata e ouro escondidos na tenda. Levado ao vale, é apedrejado. O lugar recebe o nome de Vale da Perturbação, porque ele perturbou todo o arraial. Josué 8. Yahweh renova a ordem. Seja forte, não temas. A estratégia é de emboscada. No momento certo, Josué estende o dardo e a fumaça sobe, sinal da vitória consumada. Ai é queimada, seu rei é enforcado em madeiro. Josué então ergue um altar no Monte Ebal, oferece holocaustos e escreve em pedras uma cópia da lei de Moisés. Toda a assembleia, incluindo os estrangeiros que viviam entre Israel, ouve a lei lida em voz alta, de ponta a ponta. Hoje você aprenderá palavras como Sherem, destruição consagrada, o que é separado para Yahweh e não pode ser tocado. Shamad, cobiçar, o mesmo verbo do 10º mandamento. E Shazak, seja forte e corajoso, a palavra que Yahweh repete sempre que o caminho exige fé. Amanhã continuamos o plano cronológico com a próxima leitura. Se esta leitura te ajuda, escreva nos comentários. Dia 83, eu sigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dia desta jornada pela palavra. Josué 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué:
Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué 6. Ora Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifres de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as trombetas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: Gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. E entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente, e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas.
E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué, de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá, do povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36. E os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada,
e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas. E fazendo chegar a família dos Zeraitas homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu dá, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. E declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim, o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Josué 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas, e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te. Sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que, para vós, tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade. Por detrás dela, não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro como antes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: Fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis, olhai que vô-lo tenho mandado? Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E aproximaram-se, e chegaram defronte da cidade. E alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram, e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir,
e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram. E apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam. E eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo o Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram, e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou num montão perpétuo, em ruínas, até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou num madeiro, até à tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Encerramos aqui o dia 83 da nossa jornada pela palavra. Em Josué 5-8, vimos a aliança renovada em Gilgal, os muros de Jericó caindo ao som das trombetas, a disciplina severa da consagração diante do pecado de Acã, e a vitória restaurada em Ai com a lei de Deus gravada em pedra. Dia 83 completo.